Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos mais uma vez daqui de casa, ao nosso programa parceria da Toque Final e da TV daqui. Um programa para a gente conversar um pouco e fazer uma receita gostosa. E em maio o nosso programa não poderia ser diferente, especial Dia das Mães. Lembrando também que nós temos o apoio, o patrocínio do Supermercado Ponto Certo. E aí, como o nosso programa esse mês é especial do Dia das Mães e nós gostamos de homenagear as nossas mães e homenagear aquilo que a gente aprende com elas também. E tem coisa melhor do que aquela receita que a gente aprende com a mãe, que toda vez que a gente faz, a gente lembra daquele carinho, daquele amor, daquele aconchego? Não existe, né? Então, esse mês nós fizemos um sorteio aí, divulgamos e recebemos várias receitas, agradecemos a todas as participantes e a sorteada ganhou essa belíssima cafeteira aqui por ter nos enviado o prêmio. E ela vai saber agora, então ainda não comunicamos ela, que a vencedora é a Thaísa Foleto. Muito obrigada, Thaísa, por ter nos enviado a tua receita. E a cafeteira é tua, então. E a receita que a Thaísa nos enviou é uma deliciosa torta de chocolate, mas ela é uma torta de chocolate diferente. Ela é uma torta de chocolate com farinha de rosca. Vocês já conheciam? Eu ainda não. Para mim foi novidade essa receita, realmente uma receita aí de mãe para filha. Então, os ingredientes dessa receita são, para massa, 7 ovos, 7 colheres de sopa de Nescau, 12 colheres de sopa de farinha de rosca, então um bolo com farinha de rosca e 7 colheres de açúcar. Além disso, uma colher de Royal. Esses são os ingredientes para a massa. Para o recheio, depois, então, nós vamos precisar de uma lata de creme de leite, que deve ficar na geladeira para ele ficar bem durinho, 2 gemas, 4 colheres de sopa de margarina, 1 xícara de açúcar, então açúcar vai bastantinho aqui, 4 colheres de sopa de Nescau e chocolate granulado para fazer a cobertura, tá? Então vamos à receita, vamos à massa. Primeiro, então, vamos colocar os ovos na batedeira, nossa batedeira planetária da Toque Final. Os ovos, são 7 ovos, são 7 colheres de açúcar, com coração, com muito amor, né? Essa receita de Dia das Mães. 7 colheres de Nescau. Vou misturar primeiro, então, esses 3 ingredientes. Vamos verificar, então, aqui se os ovos, o açúcar e o Nescau ficaram bem batidos. Com eles bem batidos, vamos adicionar a farinha de rosca e bater bem novamente. Bem misturado, bem consistente a massa já. Nós vamos adicionar o fermento, 1 colher de fermento para finalizar a massa. Lembrando que já estamos com o forno pré-aquecendo. E então, com a massa pronta, o fermento misturado a ela, depois que ela absorver bem, nós vamos adicionar a massa em uma forma
redonda com 36 centímetros de diâmetro que já está com papel manteiga. A massa ficou bonita. Com a massa na forma, nós vamos levar ao forno por 40 minutos. Forno a 180 graus. Quando a massa já estiver quase pronta, você já pode ir preparando o recheio. O recheio é bem interessante, porque primeiro, com as 2 gemas e o açúcar, nós vamos fazer uma gemada. Olha que interessante. A gema e o açúcar. Voltamos para a batedeira já limpa para fazermos a gemada. Aqui é importante bater bem, esperar que a gemada fique bem consistente. Com a nossa gemada pronta, agora nós vamos adicionar 4 colheres de margarina, já vamos mexendo a cada ingrediente que a gente adiciona, a gente mexe mais um pouquinho, vai batendo mais. Quatro colheres de Nescau. Depois que esse creme já misturar bem, nós vamos adicionar o creme de leite. Então vamos tirar aqui da batedeira, vai dar para misturar um pouquinho mais com a espátula e adicionar o creme de leite gelado. Está pronto o nosso recheio e cobertura do nosso bolo especial Dia das Mães. Dá para tirar para o lado aqui, para nós trazermos a massa pronta aqui. Então vou terminar de misturar com a mão. Com os ingredientes aqui bem misturados, nós vamos adicionar o creme de leite bem gelado. E misturando bem, está pronto o nosso recheio e cobertura da nossa receita especial Dia das Mães. O creme de leite, a Thaísa nos indicou que a mistura é somente com a mão, agora não vai mais para batedeira. Então está pronto aqui o nosso recheio e cobertura do bolo e já estamos agora sim com uma massa pronta aqui. Com a massa pronta, essa aqui já está fria. A gente tirou da forma, já cortamos ao meio para montarmos então o nosso bolo. Vou rechear, vou usar um pouco da massa aqui do recheio, então aqui. E aí, daqui a pouquinho, as nossas convidadas especiais de hoje vão provar a receita. E hoje a receita não é nossa. E elas vão nos dizer aí se
a receita ficou boa. Se essa torta de chocolate realmente ficou uma delícia. A cara está boa. Então, coloquei bastante recheio. Agora, vou colocar a outra parte do bolo para fecharmos e fazer a cobertura. O papa manteiga é muito bom, né? Ó, ele sai inteirinho, inteirinho. Então, esse recheio, cobertura aí que vai gemada, chocolate, é uma delícia. Vamos misturar, então. Agora, quem é confeiteira faz dessa aqui bem melhor, né? Aqui a gente faz de forma amadora, mas com muito amor, o que é importante para todas as situações da nossa vida, né? É a gente colocar amor em tudo que a gente faz, das simples às maiores receitas. Que nós possamos sempre ter amor em todas as situações da nossa vida. Então, com a cobertura aqui, vamos enfeitar com o chocolate granulado, para fazer um gostinho a mais aí. E está pronta a nossa torta de chocolate com farinha de rosca. Quem aí vai experimentar? Quem fizer, conta para nós aí nos comentários como ficou, o que achou ou outras opções aí, nos comentem. E agora nós vamos... Quem serão as nossas convidadas especiais? Vamos passar para a nossa sala e receber as convidadas especiais do nosso especial Dia das Mães. Então, agora com nossas convidadas mais que especiais. Falando em Dia das Mães, a gente pensa em mãe de criança pequena, eu tenho os meus pequenos também, mas ao mesmo tempo, quando nós imaginávamos quem íamos convidar, a gente pensou que é tão lindo ver mães com os filhos criados, crescidos, com uma história linda, né? O quanto a gente admira. Então pensamos na nossa querida Mara Rita, nossa amigona aí, que tem um exemplo, é um exemplo de mãe. Toda mãe é um exemplo, mas a tua história, né, Mara, é um exemplo muito lindo, assim, um exemplo que a gente admira. Então é muito bom te receber aqui. E além da Mara, Dia das Mães, eu não poderia deixar de homenagear pra mim, a melhor mãe do mundo, que é a minha mãe. Então, que alegria ter vocês aqui conosco pra gente falar um pouquinho do que é ser mãe pra vocês e desafio. E aí, me contem aí. Que alegria! Estou muito feliz com o convite, né? E estou aqui entre amigas de longa data. E que alegria poder falar sobre o papel das mães, né? Então, eu sempre fui muito materna, sempre tive um exemplo de casa, assim, de uma mãe super dedicada, né? Minha mãe já é falecida, mas ela sempre foi um exemplo e um espelho de dedicação, né? E eu tenho muita alegria e muito orgulho dos meus filhos. Tenho a Caroline, o Augusto e a Clarissa. Eu também, mãe, né? Também, como ela disse, tenho muito orgulho da minha mãe, que foi uma heroína, uma guerreira que teve 10 filhos, né? E ela conseguia, né? E os meus filhos, não tenho nem palavras de dizer o orgulho que eu tenho deles, que é o Ricardo e a Roberta. Então foi um dos dias mais felizes, mais, para dizer bem a verdade, mais feliz, e só tenho orgulho deles.
e agradecimento a Deus por eles serem meus filhos. Que coisa boa ouvir. E a gente sabe, é tão bom ouvir e ouvir como filha, mas como mãe, assim, dos desafios, o que tu nos diria, Mara, assim, a gente sabe que a tua história tem desafios maiores, Sim. assim, o que tu nos diz, assim, quanto a esses desafios, assim, como é pra ti, como foi enfrentar tudo? Sim, eu sempre vejo as coisas com um olhar muito positivo, né? Então, quando de repente assim aconteceu o acidente do Augusto, né? Foi algo muito de repente. Então, essa força maior que a gente tem, esse lado guerreiro, foi o que falou mais alto, né? Então, naquele momento era muito necessário acompanhá-lo, né, no tratamento, depois acompanhá-lo na reabilitação e acompanhá-lo na sua profissionalização, né? Então, eu sempre busquei olhar esse lado muito positivo e muito esperançoso de que as coisas dariam certo e que tudo era uma questão assim de tempo, era uma questão de tudo se reinventar. Essa positividade, né? Eu acredito que toda mãe tem um pouco, mas como é pra ti, assim, a gente pode, não sei se pode dizer que tu chegou a abrir mão da tua vida, né, pra se dedicar a cuidar dele e tudo mais, e hoje ver que valeu a pena. Qual é o teu sentimento? Sim, naquele momento foi muito importante, assim, eu me licenciar das minhas atividades profissionais e me dedicar, não é, ao tratamento dele, me dedicar então depois num outro momento à sua reabilitação. E tão logo foi possível o retorno à minha vida profissional, eu retornei e eu me reinventei, porque anteriormente eu trabalhava somente com a educação especial, professora e a educação especial. E nesse outro momento em que eu saí de São Luís Gonzaga, morei em Pelotas, morei em Brasília primeiramente, né, nas hospitalizações dele, mas depois fomos morar em Pelotas para ele concluir a faculdade, e lá eu tive a oportunidade de participar de uma seleção e comecei a atuar na área do idoso. Eu trabalhei num projeto da Universidade Católica e esse projeto era História Oral, a arte de compartilhar memórias. Passei a estudar a área do idoso e no período que estivemos lá, pude fazer cursos, pude acompanhar, né, ele, e depois então retornamos para São Luís Gonzaga. Mara, também acho que é importante assim falar e comentar como tu sempre se dividiu aí nas muitas mães, que as gurias também, tu sempre deu toda a assistência, né, que pôde, mesmo com ele tendo uma necessidade física maior e toda a questão, a mãe, Mara, sempre foi dos três, né, ela nunca... Sim, e também vale ressaltar que eu tenho 2 netos. E que é uma avó presente, que eu sei. Assim como a amiga Mosa, né, a gente corre também com os netos, né, então eu tenho o Vitor e tenho o Otávio também, né, e sempre procuro me dividir também, né, na colaboração e no acompanhamento das filhas também e dos netos. Que coisa boa. E dizem que neto é filho com açúcar, é verdade isso? Me contem! A gente gosta, é tão bom, assim, uma alegria tão grande, né, poder colaborar com eles, né, poder ver
o quanto é importante e o quanto eles, de alguma maneira, eles têm um olhar assim muito no nosso modelo, né? Na nossa questão assim de ser mulheres guerreiras, professoras guerreiras, né? Então assim tem toda uma, eu acho que tem todo um olhar assim de muita admiração deles ao nosso ser mãe, ser mulher, ser profissional, né? E também desempenhar, tanto eu como a Mosa, nós temos trabalhos voluntários, a gente também acha um tempinho, né? Tem esse olhar também cuidadoso em procurar ajudar, né, a nossa comunidade. Isso eu acredito que também faz parte dessa essência de ser mãe, né? Essa parte do voluntariado é um pouquinho, sim, né? Abraçar o mundo. Sim. E aí eu pergunto pra vocês, mãe, o que vocês diriam assim pra mães como eu, que tem os filhos pequenos e que às vezes a gente se cansa, né? Eu não vou negar que às vezes não dorme direito, isso e aquilo, a gente fica cansado, assim, e se a gente vai olhar de fora, e aí realmente eu estou falando olhando de fora porque os meus filhos são pequenos, aquilo parece que não vai, sabe, que cansa demais e vocês dizem, vocês que já estão com os filhos, que aquilo passa tão rápido. O que vocês nos diriam, assim, o que a senhora diria, mãe? Eu diria que tem que curtir, porque depois quando a gente passa, assim, a gente... passou tão rápido, mas não tem coisa melhor que curtir eles nessa idade que estamos os tempos. Então, para encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem aí para todas as mães que estão nos assistindo. Sim, eu gostaria de dizer para todas as mães que assistem esse programa o quanto é importante investir nos seus filhos, o quanto é importante educar, né, pelo exemplo, educar pelo olhar positivo das coisas, e é muito importante educar para eles serem e educar pelo exemplo e pela sua energia. Eu acho que a Mara já disse tudo o que tinha, né? Porque é isso mesmo que ela falou, eu assino embaixo. Antes de nós encerrarmos, nós precisamos provar a nossa receita. A receita de mãe para filha do nosso daqui de casa. Isso aí, nossas convidadas, então, vão experimentar a nossa receita. Vocês já tinham visto o bolo de farinha de rosca? Eu não conhecia. Eu não conhecia também. Eu também vou provar, né? Porque... Obrigada. Uma delícia. Muito bom. Diferente, né? E o gostinho da gemada, do recheio e a cobertura tem gemada. Diferente, né? Maravilhoso. Então, com sabor, com gosto de amor de mãe para filha, nós agradecemos a participação dessas convidadas mais que especiais. Obrigada, Mara, por ter aceitado o nosso convite e falar um pouquinho da tua experiência com os teus filhos como mãe, o exemplo que tu é. Muito obrigada de coração por ter aceitado. E eu também agradeço a minha filha, né? Que aqui eu fazendo o programa para a loja dela, né? Então... É pra senhora. Porque eu jamais poderia deixar de homenagear alguma mãe sem honrar a minha mãe, o quanto eu admiro e o quanto eu lhe amo. E a gente, né? Vamos se emocionar. O nosso feliz Dia das Mães para todas as mães, com um abraço carinhoso, com muito amor, com muita receita de mãe para filha, com muito carinho e com muito amor para todos vocês, para todos que estão nos assistindo.